Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Hoje, dando sequência à análise dos livros sobre a trilogia analítica, nós vamos falar sobre a origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais, de Norberto Kepp. Este livro ele já está impresso nas línguas inglesa, Origin of Illness, já está impresso em sueco e em russo, né? E brevemente será impresso também na língua espanhola. Dr. Kepp, aqui o senhor faz um resumo, uma síntese, né? Uma súmula da psicopatologia, dos pontos principais da psicopatologia e da sua terapêutica. Então, gostaria que o senhor tomasse a palavra para explicar o que o senhor quis transmitir nesse livro. Eu escrevi esse livro, A Origem das Enfermidades, para mostrar em forma de um compêndio, um resumo de tudo que se desenvolveu nesse campo das doenças, vamos dizer, psíquicas, doenças até físicas e sociais. E nós seguimos vários autores, que depois eu irei mostrar para os senhores, para fazer finalmente uma súmula, né, do nosso trabalho, que eu dividi em 3 partes nesse livro, nesse compêndio. Primeira parte é a questão fundamental da inveja. Questão fundamental da inveja porque o próprio Freud, quando ele esteve numa clínica, no hospital psiquiátrico lá na Áustria, ele notou que os doentes mais graves eram muito invejosos. Eles viviam sempre com, a gente chama de picuinhas, um com o outro, querendo ver a vida dos outros, criticando, intrigando. E daí a origem, inclusive, da paranoia, né? Da paranoia, da depressão, a origem daquilo que nós chamamos a esquizofrenia e que naquele tempo era chamado de demência precoce. Agora, é importante os senhores saberem que eu tomei de uma ideia antiga que vem lá de Platão, lá da antiga Grécia, sobre a questão do mal. Eles colocaram o mal como a privação ao bem. E essa ideia entrou também no cristianismo. No século II, Tassiano, que era um monge sírio, ele usou muito essa ideia e foi aceito e foi difundida através de Roma para todo o mundo cristão daquele tempo. Os senhores sabem, né, que depois que o cristianismo entrou na Europa, houve um grande desenvolvimento. E esse desenvolvimento estacionou um pouco no final do século VII, VIII, depois voltou novamente quando houve uma união da teologia com a filosofia, uma união provocada pelos autores daquele tempo, como Tomás de Aquino, Anselmo, principalmente Anselmo, que colocou a teologia como base da civilização. E aí o mundo saiu daquela Idade Média que dava mais valor ao platonismo, portanto, à filosofia. A gente fala, não, a Idade Média foi terrível por causa da superstição religiosa, né? Não foi bem assim, a Idade Média foi terrível por causa praticamente do encolhimento cerebral numa filosofia errônea que considerava o bem e o mal na mesma altura, tomado até daquela religião, né? Da religião grega, da religião, inclusive, que veio da Pérsia, a religião em que colocava o Deus do bem e o Deus do mal organizando o mundo.
O deus do mal seria, evidentemente, Lúcifer. Então, voltando agora no período século XIX e XX, nós podemos situar vários autores como criadores da psicopatologia. Veja o primeiro lá na tela, Emil Kraepelin. Ele praticamente criou a psiquiatria ao notar, né, que os doentes internados lá no hospital onde ele estava sofriam muito da mania de grandeza. Quer dizer, eram doentes que eu chamei agora, recentemente, de teomânicos, teomania. São as pessoas que pensam que poderão mudar a civilização, que poderão estar acima até de Deus, que poderão criar o mundo à sua imagem e semelhança. E depois do Emil Kraepelin, então veio, né, o criador da psicanálise, veja, o Sigmund Freud, que fez um método incrível para o conhecimento do ser humano. Ele tomou do Jung associação de ideias e ele fez um trabalho muito bonito a respeito dos sonhos, para conhecer os sonhos, como ele colocava a realização de desejos. E Jung falava que o sonho também era uma mensagem, né? Que, na opinião dele, que o inconsciente daria para a pessoa para saber o que estaria certo e o que estaria errado. Agora, essas descobertas foram muito difundidas na Europa a partir da década de 60, principalmente por um autor, Marcuse. Vejam a foto dele. O Marcuse, ele era um pensador que ele achava que nós estaríamos entrando num período assim de ócio, né? Como lá os autores, os sociólogos da França, principalmente, Itália, e que não haveria mais necessidade do trabalho, assim, do esforço humano para criar novas manufaturas, assim, para criar novos meios para viver. E isso causou um grande problema, inclusive na famosa escola de Summerhill, lá na Inglaterra, onde eles deixavam os alunos à vontade para seguir o que quisessem, né? Que era a ideia, principalmente de Freud, de Jung, desses autores psicanalíticos, em que o bem estaria no inconsciente. E a nossa ideia é que a pessoa tenha o bem dentro dela, não no inconsciente, mas na estrutura. Mas a pessoa tem que ser conscientizada disso, inclusive do mal, que através da consciência do mal, ele entra nos bens que ele tem. Mas a psicanálise então teve outro autor, como Alfredo Adler, veja a foto dele, que falava da questão das crianças, né? Que ele fez a psicanálise das crianças, achando que as crianças tinham complexo de inferioridade. Depois do Jung, veja lá, o Jung falava do inconsciente coletivo, e finalmente Viktor Frankl. Viktor Frankl, eu trabalhei com ele durante 3 anos, lá na clínica que ele tinha, na Marianengasse, número 6. Ele morava na Marianengasse, número 2. Perto da universidade, né, da Faculdade de Medicina. E o Viktor Frankl, ele tinha a ideia de que era muito importante desenvolver a consciência. E finalmente eu quero mostrar um autor francês, Jacques Lacan, veja lá, que tentou mostrar que deveríamos entrar na filosofia para entender melhor a psicopatologia. Agora, o mais importante que eu acho é, portanto, entender aquela definição que nós aceitamos, que o mal é a privação do bem, que a doença é uma privação da saúde, que a doença é uma privação que o indivíduo faz ao que tem.
E a inveja é o fator principal. Então veja um dístico que eu fiz. Os indivíduos maus acreditam na maldade dos outros, só as pessoas más. Por que eu falo isso, né? Porque uma pessoa assim elevada, uma pessoa de nível mais elevado, de nível ético, ele foge um pouco desse mundo chão assim de intriga. Ele foge um pouco desse mundo muito neurótico de inveja. O senhor quer dizer que os indivíduos intrigantes é que acreditam nas intrigas, né? Isso. Então, a psicanálise começou com um autor muito importante, com a filosofia. Veja quem é. Olha lá, Schopenhauer. Schopenhauer era um pensador. E ele é que deu enorme luz para a humanidade para entender o que estava acontecendo. Então, vou mostrar um quadro que explica bem. Veja lá. Só é possível conhecer o que nos aparece e não a coisa em si. Esse autor, ele era um pensador, um judeu alemão, que seguiu muito o Kant. Então ele dizia, isso é muito interessante, que o que nós vemos assim na sociedade é mais assim, vamos dizer, uma ilusão. É mais algo assim da máscara, da fantasia. E o ser humano, então, vive nessa máscara, vive nessa ilusão, pensando que isso é a realidade. Veja, em segundo lugar, o que ele falou, que o real é cego e irracional. Então, aí o Freud usou essa ideia de que o que é real era fora do racional, que evidentemente é uma ideia errada, né? Que o real é justamente aquilo que nós vivemos, porque é a máscara que nós vivemos. Veja, em terceiro lugar, o que ele fala, que a consciência seria a superfície da mente e que viver é sofrer, né? Ele era pessimista. E que a pessoa só poderia ser feliz, veja lá, em quinto lugar, através das artes e pela conduta ética. Então ele mostrou uma concepção de vida invertida. Então essa concepção de vida mostra que nós vivemos mais a máscara, algo falso. É por isso que o indivíduo que tem sucesso social, tem muito dinheiro, tem reputação, tem isso, tem aquilo, ele no fundo é muito infeliz. Porque o que é essencial mesmo, a verdade, a beleza e a bondade, são geralmente, vamos dizer, reprimidas na personalidade. O indivíduo, então, quer aparecer com poder, quer aparecer com muita riqueza, com muito dinheiro, com muita capacidade. Quer dizer, uma máscara bonita que não mostra a essência. A essência é o bem, a verdade. Que é mais bonito ainda. E muito a beleza, mais. né? Né, doutor Kepp? Que é a verdadeira realidade, que é superior a tudo o que a gente vê. Isso aí. Então, continuamos já, vamos né? retornar dentro de instantes. Até já. Neste livro, A Origem das Enfermidades Psíquicas, Orgânicas e Sociais, o Dr. Kepp faz uma súmula sobre toda a psicopatologia que ele desenvolveu durante todos esses anos de pesquisa, de trabalho no campo. E, evidentemente, né, baseando-se largamente nos trabalhos de Freud, de Melanie Klein, de Wilfred Bion. E, então, a ideia básica que Kepp coloca aqui é qual seria a origem das enfermidades que está no interior do ser humano, como ela se desenvolve, por que ela se desenvolve e a terapêutica para poder cuidar dessa patologia. Evidentemente, Kepp coloca aqui, né, como a causa principal
da patologia humana o problema da inveja, a inveja mais no sentido universal, desenvolvido a partir dos conceitos freudianos e kleinianos, a inveja no sentido de se opor, de não querer ver, não querer ter a consciência da verdade, da beleza e da bondade que existe em todas as coisas, na criação e no próprio interior do ser humano, que ele, sem perceber o ser humano, ele tem uma atitude de destruir, de ter uma aversão ao bem dele próprio, à própria felicidade, à própria estrutura do seu ser. Isso provocaria a inversão. Evidentemente que inveja, no sentido kepiano, não é o mesmo sentido popular. A inveja como um desejo de ter algo que o outro tem e que nós não possuímos. A inveja, no sentido kepiano, é o desejo de destruir o bem que nós vemos nos outros, a beleza, a verdade, e acabamos também por realizar tal façanha na nossa própria vida. Nesse livro, né, Origem das Enfermidades, né, que eu tenho aqui, aí, que eu falei que escrevi um compêndio sobre a psicopatologia, veja o primeiro capítulo, o que eu escrevi. O mais difícil para o ser humano é aceitar o bem. Essa ideia eu trouxe de Rochefoucauld, que era um pensador, ele fazia muitos aforismos em francês. Veja bem o que ele falou, que é preciso ser mais virtuoso para suportar a prosperidade. Ser virtuoso para aceitar a prosperidade do que a sorte adversa. Veja que interessante, que o indivíduo geralmente não aguenta ser feliz. Agora, vejam a segunda frase, Cláudia. O invejoso sofre com o bem e não com o mal. Quer dizer, a pessoa que tem inveja sofre com a aproximação ao bem. Isso inclui a aproximação ao ser divino, né? É por isso que ele se afasta. Então a gente pensa, aí é a questão, né, dos demônios. Lá na Europa, havia lá ele trabalhava no consulado, lá em Portugal. Ele dizia para mim, por que Deus não perdoa Lúcifer, né? Não recupera Lúcifer? Eu falei mais plano de tal, não é Deus que não quer o Lúcifer, é Lúcifer que não quer Deus. Porque na psicoterapia acontece muito isso, que muitas pessoas que se achegam à psicoterapia, ao nosso trabalho, né? Mostrando a existência do bem, que essas pessoas, elas têm um tal horror com o tempo de aceitar o bem, de viver o bem, que elas não suportam mais o tratamento. E algumas até se afastam, atacando o nosso trabalho. Então, essa questão de sofrer com o bem é muito mais comum do que se pensa, por causa da inveja que inverteu a pessoa. Então, o que ela luta é justamente contra o bem, e não contra o mal. E a maior parte da humanidade está nessa. Por isso que destrói, né? As árvores, destrói a vegetação, destrói os animais, destrói os mares, destrói a terra, os ares, né? Por causa disso. Porque o ser humano, ele tem uma ojeriza em aceitar o bem, porque sabe que o bem veio de quem só é o bem. Lê agora o 9º, Cláudio. Como ver a inveja se ela é o não querer ver? Esse sentido diz o seguinte, né, nesse livro, que a questão da inveja se identifica com a alienação. Então, os senhores que nos ouvem aí podem dizer, não, eu não tenho inveja de nada, estou tudo bem, eu não sou invejoso. Mas a questão é a seguinte, se a pessoa é muito invejosa, ela não percebe. Só quando a inveja diminui, é que ela começa a ver que ela tinha muita inveja. Mas os outros percebem, né, Dr. Kepp? Sim, os outros, é claro. A atitude desagradável do invejoso. Percebe perfeitamente.
Então leia agora, Cláudia, a segunda parte, o capítulo número 4. A neurose consiste em uma atitude de resistência à consciência. Notem que a neurose não é como o Freud, né, no início do trabalho dele, falava, né, que o indivíduo seria vítima do inconsciente, e o Jung reforçou isso, que o inconsciente seria algo que o indivíduo não conhecesse, porque seria inconsciente lá no fundo da personalidade e que não tinha aflorado ainda. E que a análise devia fazer aflorar o inconsciente. Nós dizemos pelo contrário. O inconsciente, isso que chama de inconsciente, é algo que o indivíduo rejeita na consciência e joga lá e esconde, que é a inveja, principalmente, a arrogância, a soberba. São os problemas, né? A avareza que a pessoa tem, raiva, desejo de vingança, tudo isso. Agora nós vamos chamar a entrevista e damos continuidade daqui a pouquinho. A inveja em trilogia analítica é usada num sentido diferente do que a gente conhece popularmente, né? Normalmente, quando a pessoa fala em inveja, ela está pensando assim em querer alguma coisa que outra pessoa quer, nesse sentido. Em trilogia analítica, não. A inveja a gente entende a partir da origem da palavra do latim, que é invidere. Então, inveja seria não ver. Mas não ver o quê? Não ver o que é bom, não ver o que é bonito, não ver o que é verdadeiro na vida, né? E a inveja é uma coisa que todas as pessoas carregam. Não existe uma pessoa no mundo que não seja invejosa. Existem as pessoas que percebem e as pessoas que não percebem muito a sua inveja. Isso é uma coisa que a gente vê assim muito comum. Sempre tem no trabalho aquela pessoa que fica enrolando, que não faz o trabalho que tem que fazer, que acha que está numa boa porque ele fica lá encostado enquanto o outro faz o trabalho dele, que com isso ele acha que ele não está se prejudicando. Quando na verdade ele é o principal prejudicado, porque é ele que está brecando todo o desenvolvimento que ele podia ter. Muitas vezes as pessoas pensam que elas são contra o que é ruim, que elas não gostam, não concordam, lutam contra o que é ruim para tornar bom. Mas nesse livro, A Origem das Enfermidades, o Dr. Kepp dá uma ideia assim, muito interessante e muito inesperada, que geralmente o ser humano ele luta ao contrário, contra o bem, contra as coisas boas. Então é o estudo da inveja, que começou com Freud, foi muito desenvolvida por Melanie Klein, mas Dr. Kepp deu uma conotação muito mais ampla para a inveja. Na verdade, o ser humano vai contra tudo que é bom para ele, inclusive a própria vida, inclusive o próprio Criador. Então, essa atitude é a atitude fundamental que causa as doenças. Eu estava pensando assim, as coisas mais importantes na vida da gente, a gente não valoriza. Por exemplo, é muito comum os clientes me falarem na análise que a coisa mais importante que a pessoa tem que fazer durante o dia, no trabalho dela, por exemplo, ela deixa para o final do dia. Ela não faz já logo a primeira coisa de manhã, ela pega lá e faz. Ela deixa para lá, ela posterga, ela vai deixando. E de repente não tem mais tempo, de repente não dá mais para fazer e o mais importante deixou de lado. Por exemplo, isso, né? Dar importância para os detalhes, se importar muito com coisas que não têm importância e deixar o que é importante na vida da pessoa de lado. Inveja, como o Dr. Kepp mostra, é um sentimento, é uma atitude praticamente imperceptível. É muito comum que as pessoas falam assim, que eu era feliz, mas eu não sabia. Que na prática nós não queremos ver o que nós temos em nossa vida, nós não damos próprio valor. É muito comum também que quando morre alguém que nós amamos, então pessoas sentem que tanta coisa que eu poderia ter falado ou tantas coisas que eu poderia ter feito para essa pessoa. Então mostra que normalmente inveja, por causa da inveja, nós não temos percepção das coisas boas, coisas de valor que nós temos em nossa vida. Quando uma pessoa está insatisfeita, quando acha que a vida é chata, que a vida não é boa, nós podemos desconfiar que ela está com inveja, que não está vendo, não quer ver tudo que é bom, tudo que é bonito na vida.
É um problema que nós temos desde criança. Por exemplo, crianças que choram muito, que falam não toda hora, quer tratar mal os animais. E, inclusive, um problema que eu acho que leva os jovens a entrarem nas drogas, porque pensam que a vida não tem nada para se divertir, então querem rir, querem fazer uma coisa para se divertir e acham que drogas é uma maneira de encontrar isso. Então, qual seria o segundo passo que Keppe descreve nesse livro? Se o primeiro movimento é de aversão ao bem e de ataque ao bem, o segundo movimento seria o de censurar essa percepção do que nós fazemos. Então, inconscientizar essa atitude de má intenção, uma atitude malévola contra o bem. Problema até a nível metafísico, né? Uma guerra entre bem e mal que está presente principalmente dentro de nós. Então, nós somos os causadores do nosso sofrimento, da nossa doença a partir daí. Só que nós censuramos essa consciência. Nós não queremos ver esse problema. Freud já dizia, né, no início dos seus trabalhos, que a pessoa tinha a maior diversidade de sintomas orgânicos, de histeria e tudo mais, quando ela não queria conscientizar os maus sentimentos. A partir daí, o inconsciente, sob o ponto de vista de Keppe, é diferente de Freud, porque ele é elaborado, ele é resultado de uma atitude de se censurar e reprimir aquilo que nós não aceitamos ver. Então, a partir do momento que nós começamos a inconscientizar a nossa inveja, a nossa inversão, então nós passamos a criar um elemento inconscientizado, um chamado de inconsciente patológico. Eu gostaria de mostrar um quadro aí que mostra a origem da enfermidade e a origem da sanidade. Veja esse quadro agora. Esse primeiro triângulo mostra lá a enfermidade, mostra a doença como consequência do quê, né? De uma atitude inconsciente, veja lá embaixo, e da censura. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano fica doente porque ele quer tornar praticamente os defeitos dele inconscientizados, e principalmente a inveja, a soberba, a avareza, a luxúria, todos esses problemas mais importantes o ser humano não quer ver nele. Então ele entra na doença. Agora a saúde o que seria, né? Veja no mesmo quadro lá, a sanidade, olha lá, a saúde seria a consciência dos problemas que tem, e isso causaria então uma descontração. Então, como eu estava falando neste livro, eu dou esses conceitos. Agora eu gostaria que a Cláudia lesse o número 12, né? Consciência é sanidade, enquanto doença é alienação. Então, veja que eu fiz um comentário que até os telespectadores americanos ficaram curiosos de saber. Eu falei que a genialidade, o talento, a capacidade, né, que muitos têm, que toda a humanidade poderia ter se não fizesse censura à consciência. Então, que o ser humano não é que ele não saiba de algo, ele não quer saber. Ou então, ele entra numa universidade, ele entra numa escola, ou em qualquer meio assim de estudo, e ele estuda de modo errôneo aquilo. E o modo certo, mesmo que ele tenha intuição, ele não quer saber. Por exemplo, né, a questão de que existe uma energética que vem do espaço, e não que a energia venha da matéria,
como o próprio Einstein falou sobre a energia que vem da massa na velocidade da luz ao quadrado. Então, essa ideia, a maior parte dos seres humanos sabem que todo indivíduo tem essa energética, e que essa energética recusada é que causa as doenças. Então, o que o Tesla, Nikola Tesla descobriu, se tornou assim obscuro porque as mídias, porque o poder econômico, o poder social, não quis que o povo soubesse de que existe assim uma energética praticamente livre de qualquer pagamento que vem do espaço. Então, o que eu quero dizer aí, que se o indivíduo aceitasse toda a consciência, ou pelo menos 10% da humanidade, seriam 10% de indivíduos de alto gênio, de alta capacidade para mudar o mundo. E a doença é justamente a recusa ao conhecimento que o indivíduo tem até em forma, de uma maneira formal, de uma maneira assim, subreptícia, dentro de si. Então, agora, veja a terceira parte. Só uma questãozinha aqui. O ser humano, ele nega a consciência do bem, do belo e do verdadeiro, que é a inveja. E depois ele nega a consciência da inveja, quer dizer, ele duas vezes ele não quer ver, ele quer se cegar. Primeiro em relação à realidade bonita, bela e verdadeira, e depois com essa atitude que ele tem de inveja. Então ele vai cada vez ficando mais inconscientizado. Mais inconsciente. Então qual é o senhor quer que eu leia? É o primeiro da terceira parte. Os delírios do ser humano começam com suas projeções. Eu quis falar com isso o seguinte, veja um quadro que eu fiz aí, chamado O Trio das Enfermidades, é tirado do livro. A primeira parte trata da inveja, a segunda da censura e a terceira da projeção. Então veja, lá a questão da inveja, ao lado esquerdo, pode incluir ali todos os defeitos, Pode incluir a questão da soberba, a questão da arrogância, a questão da avareza, tudo aquilo. Então, o que acontece? Se a pessoa se fecha para essa questão, então ele faz uma censura muito grande. Quer dizer, se o indivíduo não quer ver os defeitos dele, ele se fecha. Então, isso me lembra muito as religiões, as religiões cristãs, judaico-cristãs. Essas religiões, elas antigamente tinham o exame de consciência, que era muito importante para o equilíbrio e que conservou a humanidade muito tempo num certo equilíbrio que agora está perdendo e tirando a censura, por exemplo, tirando o sentimento de culpa, como muitos na psicologia querem fazer, isso leva o ser humano a aumento das doenças. O indivíduo que comete um erro, ele precisa saber que aquilo é errado, que não devia fazer, e não que devia esquecer aquilo. Até os filmes, mostram o indivíduo com revólver, assim, abatendo outro, matando, ou então comendo demais, ou então bebendo bastante, como se isso fosse normal. É muito imoral um filme que mostre morte, de destruição. Por que os filmes não mostram o bem? O filme é um exemplo para que o ser humano entre no caminho do bem, mas os filmes fazem para entrar no caminho do mal, através do exemplo mal. Então veja novamente o esquema, o que está no centro é a censura. A censura é a resistência em ver os problemas que tem. Agora, se houver a censura muito forte, o indivíduo entra na projeção. E a projeção o que é? É a psicose. A psicose que veio da projeção é o fato do indivíduo colocar no outro o problema dele. Então ele faz delírios que outro é um monstro, e geralmente as pessoas boas. E ele ataca os outros. E atacando os outros, ele está atacando as ideias que ele põe nos outros, mas que ele acha que ele não tem, que os outros são assim. É algo muito difícil. Vamos ver agora as perguntas. A censura é um corte que a pessoa faz com a consciência, para não ver
os problemas dela, para não perceber a própria inveja, na verdade. E a pessoa tem uma ideia que o ser humano tem de uma maneira geral, que se ele não vê um problema, o problema não está ali. Quando na verdade é justamente o contrário. Se a pessoa não vê, ela não tem como lidar com aquilo. E aquilo vai crescendo, crescendo e dominando todos os aspectos da vida dela. Muitas vezes, por causa dessa censura, a pessoa bloqueia as chances que ela tem de desenvolvimento. Por quê? Quando uma pessoa entra na ação, quando ela faz alguma coisa, é inevitável que ela vá fazer erros, que vão aparecer dificuldades. E a pessoa que é mais madura, que é mais saudável, ela vai conseguir lidar com essas dificuldades e com esses erros. Mas a pessoa que é muito neurótica, que tem muita censura, ela vai fazer todo o possível para não entrar em contato com esses erros. E uma das maneiras de fazer isso é justamente evitar a ação, é ficar na inatividade. Isso é um prejuízo muito grande. Essa pessoa podia estar se desenvolvendo, podia estar criando coisas, podia estar fazendo um benefício para ela e para os outros, e ela está deixando de fazer por causa dessa censura. Então, assim como tem a censura, que é muito conhecida, a censura das artes, a censura na política, quando um regime proíbe de que sejam discutidas ideias, a censura principal é a psíquica, onde nós tentamos não ver as nossas atitudes erradas, e principalmente a inveja. Então, por dois motivos principais. Primeiro, porque o ser humano pensa que se ele não vir algo, aquilo não existe. Então ele tenta não ver e faz isso de muitas maneiras, bebendo, jogando, ou algumas pessoas falando muito, outras não falando nada, algumas pessoas comendo demais, outras não comendo nada, sempre numa atitude de não ver a consciência, não ver os problemas que a consciência mostra. E o segundo motivo é porque a pessoa quer se manter naquela atitude patológica, vendo vantagem nisso. Então, a censura eu vejo como o bloqueio ou a deturpação da consciência. O que seria consciência? A consciência seria você olhar para as suas qualidades, você olhar para os seus defeitos, para os seus problemas, para as suas dificuldades. Mas olhar de uma maneira construtiva para isso. E uma atitude de deturpação da consciência seria justamente a depressão. Quando a pessoa ela entra numa atitude de falar, não adianta nada melhorar, para que fazer terapia? Terapia não vai adiantar mesmo, eu estou deprimido, não vou conseguir melhorar. Que o deprimido tem muito esse tipo de atitude, de pensamento, de sentimento dentro de si. Então isso é uma atitude de deturpação da consciência, de censurar a consciência. Quer dizer, se coloca muitas vezes como vítima, que nada adianta, que nada vai resolver. Isso é uma deturpação da consciência, que é uma censura também. Ontem, na análise, uma pessoa estava falando sobre o estudo que ela tem que fazer para a faculdade dela. Ela tem que escrever um trabalho e cada vez quando ela começa a escrever, ela sente que não é bom, não é assim que eu teria que escrever. Ela começa de novo, rasga papel e joga fora, e faz isto, mas não conseguir para frente. O que acontece? É quando ela começa a trabalhar e escrever, aparecem erros e as dificuldades que ela não aceita ver. Então ela joga fora tudo que ela faz junto com a consciência dos erros dela. Quando temos vergonha de falar com os amigos, temos medo de coisas, por exemplo, medo de errar, é por causa da censura. E censura é tentar esconder tudo que a gente pensa e sente. E a gente cria uma situação assim de muita tortura e tensão para a gente. E também a censura que impede a gente ter contato com os problemas. E às vezes são coisas pequenas, assim, que tornam coisas muito grandes, muito difíceis. Por exemplo, jovens que podem ter medo, assim, de, por exemplo, passar na frente dos alunos mais velhos das outras classes, então ficam o dia inteiro preocupados. Eu não tenho coragem de passar lá porque eles vão falar, comentar alguma coisa. Isso é uma enorme censura, por exemplo.
resultado da censura à consciência da inveja e da inversão seria a projeção desses elementos que estão inconscientizados em nós para o mundo externo. Então aí, depois desse mecanismo da censura, começam as doenças propriamente orgânicas, as somatizações, as psíquicas, com as neuroses, psicoses, ansiedades, ataques de pânico, insônia, toda a ordem de infelicidade, de perturbação, e as doenças sociais, porque aí nós começamos então num processo de projetar no outro a causa do nosso problema que reside em nós e que nós estamos censurando ver. Então é um mecanismo automático. Se eu não aceito ver isso em mim, eu culpo o outro, eu culpo o semelhante, o marido, a família, a sociedade, países culpando países, e é um inferno instituído, né? Agora, evidentemente que a terapêutica indicada é trabalhar, diminuir o nível de censura da pessoa, para que ela, aceitando conscientizar a inveja, que é um problema universal, está em todo o ser humano, aceitando conscientizar a inveja, então ela consegue se recuperar dessas enfermidades, às vezes até enfermidades graves, né, no sentido psíquico, físico ou social. Como Keppe coloca aqui, a projeção, ela pode se dar a dois níveis, né? Uma projeção ao nível de coisas positivas, né? De ideais que nós temos dentro de nós e estamos rejeitando no outro. Então seria o processo de idealização projetiva, como Keppe fala. Então nós conhecemos uma pessoa e fazemos uma enorme idealização. Então idealizamos países, cidades, formas de vida, imaginamos que a vida do outro é uma maravilha, que ele tem qualidades incríveis. E depois disso, no contato, na convivência, na aproximação maior, então passa para a identificação projetiva. Então passamos a projetar no outro, que antes era um elemento idealizado, uma diabolização. Passamos a ver no outro a causa principal da nossa infelicidade, dos nossos problemas, atacando esse objeto que, na maioria das vezes, é o objeto invejado, como dizia Melanie Klein. As pessoas que justamente despertam mais inveja, que têm mais qualidades, com as quais nós sentimos reconhecemos um bem maior, é justamente contra essas que nós lançamos a projeção da nossa inveja, atacando. Eu vou mostrar agora um esquema em que elucida muito essa questão, por exemplo, da projeção. Veja o esquema, o que mostra lá. A realidade autêntica seria a consciência, né? Ali em cima. E no meio está a censura. E a censura ao que está lá embaixo, no inconsciente. Agora, o que está no inconsciente é mais uma inconscientização. Eu posso dizer o seguinte, né? Que a pessoa que não quer ver esse aspecto é uma pessoa que projeta assim no interior dela, ou projeta nos outros, os problemas que ela tem. Então, o que aconteceu no chamado Titanic, né? O Titanic bateu no iceberg e afundou. Agora, o problema não estava no iceberg, o iceberg está lá no mar, flutuando, aquela montanha de gelo. O problema estava no capitão lá, nos oficiais do navio, né, que não perceberam, então. Arrogantes, né? Aquela montanha de gelo, e queriam chegar rapidamente em Nova York, através de uma velocidade excessiva, e o navio não tinha os meios, né, não tinha conformação necessária, os metais não eram aptos para enfrentar a geleira lá do iceberg, de maneira que afundou por causa da incúria, né, do pessoal que dirigia o navio. Agora, eu fiz um esquema para mostrar como é o ser humano na origem. Veja lá, que o ser humano é cósmico, né, trino. Nós estamos entrando no período cósmico. Então, veja que existe a fé, né, a teologia, que é o sentimento,
Existe a razão, que é a filosofia, o pensamento, e existe, então, a ação. E ali em cima seria a estética, né? A união dos três daria a ação. Então, esse é o ser cósmico que nós somos, e se nós não conseguimos ter uma vida cósmica, é porque a gente está atrasado ainda nesse processo de desenvolvimento. Agora, eu fiz um processo de interiorização. Veja lá o que fala. Interiorização não é introversão, é o contato com o próprio interior. O que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano, ele coloca toda a culpa fora. Então, até muitas famílias têm o hábito de, se a criança bate, por exemplo, na mesa, bater na mesa, que a mesa é má, compreende? Pondo a culpa na mesa e não na atitude descabeçada da criança que bateu na mesa. De maneira que o mal que o ser humano tem nem é inveja, nem são os problemas que ela tem no interior. É o desconhecimento desse interior, vamos dizer, doentio. Então veja em segundo lugar, interiorizar é ver a problemática dentro de si próprio. Quer dizer, se o indivíduo consegue se ver como culpado, ele imediatamente abaixa os tônus de desespero que ele tem. Ele entra na realidade. Veja em terceiro lugar, interiorizar é encontrar a sanidade. Quer dizer, é o indivíduo entrar em contato consigo próprio, compreende? Ele deixar de fugir de si mesmo. Ele não está mais fora de si mesmo, compreende? É o termo que se usa. Então, interiorizar, ele se aceitar como ele é. Veja em quinto lugar, até essa frase é relacionada com Agostinho, né? Interiorizar é encontrar a sanidade. E quinto lugar, Deus se manifesta ao ser humano através do seu interior. O homem interiorizado é bom, é são. Então, o ser humano que se aceita, né? Aceita os males que ele tem, é bom, porque o bem, a verdade e a estética constituem o ser dele. Se ele aceita o bem, a verdade e a estética, ele é um indivíduo bom. Por isso os artistas verdadeiros são bons, os indivíduos espiritualizados são bons, e os indivíduos que amam a verdade, os pensadores, são bons. Então a gente pode concluir que a expressão máxima da inveja é a rejeição ao ser, ao próprio ser e ao ser divino. Bondade. Então vamos chamar as entrevistas. Então, um aspecto muito interessante da projeção é que às vezes a pessoa projeta na outra pessoa aquilo que ela tem de idealização sobre ela mesma. É o que a gente chama de idealização projetiva. A gente vê acontecer muito isso quando uma pessoa se apaixona pela outra. Então ela fica, aquela pessoa é tudo, é maravilhosa, ela é perfeita. Porque ela tem uma idealização dela mesma que ela projeta constantemente nela. Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar que grandes paixões acabam em grandes ódios, né? Por quê? Porque justamente quando a pessoa projetou toda essa idealização na outra e ela vê no dia a dia, na realidade, que a pessoa não corresponde à idealização que ela tinha, ela fica muito furiosa. E aí o que ela começa a fazer? Ela começa a projetar os seus problemas na outra. Então, o outro que estava num pedestal, que era a pessoa perfeita, ideal do mundo, de repente passa a ser a fonte de todos os problemas dela, né? Ela passa de um extremo ao outro, mas é sempre na base da projeção. A projeção é o terceiro elemento causador das enfermidades que formam o que o Dr. Kepp chama de triângulo infernal, da inveja, de ir contra o bem, depois de não querer perceber isso, que é a censura, a resistência, a consciência, e em terceiro lugar a projeção. Então a pessoa não quer ver que vai contra a vida, o bem e etc., e projeta isso no exterior, é a atitude de paranoia. Eu tenho um exemplo de uma cliente que ilustra bem esses três aspectos. É uma senhora que não trabalha, que é sustentada pelos filhos
e que dão tudo para ela, toda a parte econômica, toda a assistência econômica, afetiva, cuidam dela. E ela tem essa atitude assim muito invejosa de não querer trabalhar, de não gostar da vida e ser contra as coisas, mas não vê isso nela, então projeta nos filhos, sempre os criticando, achando que eles não gostam dela, eles não cuidam dela, que são justamente as pessoas das quais ela depende, que dão muito afeto para ela. Então essa atitude completa esse ciclo que é o causador principal de todos os problemas humanos. Então, a projeção, logicamente, é tudo aquilo que a pessoa não quer, não suporta ver em si mesma, ela coloca no outro. Eu tenho uma cliente que tem muita dificuldade no trabalho, muita dificuldade de ganhar dinheiro, em todos os sentidos ela tem dificuldade na vida dela. E a irmã dela, ela tem mais assim sucesso na vida, vamos dizer. Ela tem mais dinheiro, ela tem trabalho, ela dá continuidade às coisas que ela faz. Só que ela, essa minha cliente, logicamente ela tem inveja da irmã dela, mas ela não vai admitir a inveja, né? Nós, seres humanos, nós não queremos admitir a nossa inveja. Então o que ela faz? Ela projeta na irmã uma série de defeitos, de problemas, de motivos para ficar brava com a irmã, motivos para se implicar. Por quê? Para não precisar olhar para a própria inveja. Para terminar a gravação de hoje, eu quero mostrar um esquema que pode ilustrar bem o que nós falamos. Veja o que está escrito lá. O progresso definitivo, quer dizer, a sanidade depende da unificação entre teologia, filosofia e ciência. Quer dizer, depende do ser humano voltar nessa tríade, que é a tríade da sua existência, né, normal. Ele é, no fundo, um indivíduo espiritualista, todos nós somos, todos nós temos o pensamento racional e todos nós temos a estética. Até.